vocês? Aqui é o Roberto Viana. Venho agradecer a oportunidade de estar aqui com cada um no nosso Congresso Brasileiro Digital das Engenharias. Esse congresso ele tem um tema do papel das engenharias em tempo de crise e pandemia. É de se refletir muito sobre a situação que estamos vivendo. É uma crise nunca vista em nossa geração. E nós, jovens, temos uma grande responsabilidade, principalmente quando profissionais da engenharia. Venho convidar vocês para viajarmos um pouquinho em algumas ideias consideradas essenciais, uma visão um pouco diferente sobre o propósito, sobre o sentido da engenharia no Brasil e como nós nos encaixamos e nos encaixaremos nessa nova realidade, nesse novo normal tão falado nas mídias e que tem mexido tanto com as opiniões de críticos e pensadores. Vamos falar também sobre o que as pessoas falarão a respeito daqueles que não manifestaram participação ou não tiveram uma atuação, não se mostraram presentes em um momento tão crucial na história da humanidade. Venho dizer também, dando ali algumas dicas, falar um pouco sobre o que tem sido feito no dia a dia, mundo afora, aqui no Brasil, e como que nós podemos nos encaixar em tudo isso. Beleza? Convido vocês então para me acompanhar aqui nessa nossa jornada. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Roberto Viana, sou engenheiro civil, formado pela PUC Goiás. Estudei na instituição entre 2011 e 2016. E desde então, na verdade, ainda durante a graduação, eu passei a ter experiências com capacitação, dava aulas particulares, fui monitor voluntário. Então isso acabou me levando à posição que hoje eu ocupo de professor e coordenador do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário Montes Belos, em São Luís de Montes Belos. Eu também sou presidente da comissão própria de avaliação da mesma instituição e vim conversar com vocês um pouco hoje sobre a responsabilidade social das engenharias, uma questão de propósito em tempos de crise, principalmente. E tem uma passagem legal sobre algumas questões do voluntariado, vou comentar com vocês mais adiante. Duas delas, algumas experiências no Centro Acadêmico de Engenharia Civil e em alguns projetos acadêmicos desenvolvidos na instituição PUC Goiás e agora no Centro Universitário Montes Belos. E uma outra experiência bacana é sobre a Federação das Associações de Jovens Empresários e Empreendedores do Estado de Goiás, a qual eu faço parte desde 2015. Também sou proprietário da empresa Eureka Capacitação e Consultoria, que visa otimizar processos e capacitar pessoas em empresas das mais diversas áreas do conhecimento. Pela FAES de Goiás, eu desenvolvi um projeto junto com alguns amigos chamado Projeto Agentes. O Projeto Agentes visa unir, desenvolver e capacitar jovens potenciais líderes do futuro. É feito um levantamento de líderes em potencial nas instituições de ensino superior da cidade. E então, por meio de encontros de capacitação e relacionamento com profissionais daquela área de conhecimento que o acadêmico deseja desenvolver, ele cria soluções e dinâmicas junto com seus colegas e profissionais, visando se capacitar e se desenvolver como um profissional diferenciado para o mercado de trabalho ou, principalmente, para que ele tenha condições de desenvolver a sua própria empresa, o seu próprio negócio, para que ele seja um verdadeiro empreendedor. O Projeto Agentes, ele é um modelo desenvolvido pela FAES de Goiás com o objetivo de se tornar uma proposta levada para todo o estado.
Também na FAGE está sendo desenvolvido um projeto que visa integrar jovens lideranças em cada um dos municípios do estado de Goiás. Esse projeto já está com a estrutura toda desenvolvida e agora estamos em fase de captação de jovens que possuem uma grande capacidade de articulação e que sejam potenciais líderes com o objetivo de criar uma rede de relacionamentos e uma rede de criação de oportunidades em cada um desses municípios do estado, de cada um dos 246 municípios do estado. Te convido a conhecer todos esses projetos. Mais adiante a gente vai falar sobre como vocês poderão entrar em contato para desenvolver cada um deles, levar ideias semelhantes para a sua cidade, para a sua região. E eu quero que vocês contem comigo e que contem com a FAGE Goiás e com tudo que eu faço parte, para que vocês tenham um grande desenvolvimento pessoal e profissional. Pois bem, vamos começar agora a falar diretamente sobre a palestra em si, a nossa discussão aqui, o nosso bate-papo. Eu gosto muito de uma palestra dada por Mark Zuckerberg em Harvard, onde ele fala sobre a potência, a grande relevância em começar algo. Desenvolver uma ideia, de pensar diferente, de encontrar um propósito. Mark Zuckerberg, todo mundo sabe, proprietário de grandes empresas relacionadas à comunicação, Facebook, WhatsApp, Instagram. E ele vem falar para a gente sobre como o propósito tem sido perdido, ele tem sido desviado da nossa geração. A nossa geração já tem isso, mas carece de encontrar o seu próprio propósito. Um propósito pessoal, um propósito de vida, uma missão. E ele vem falar sobre isso. Ele fala também que se ele tivesse a necessidade, ou se ele imaginasse que ele precisaria saber tudo o que ele teve que aprender no caminho para começar o Facebook, muito provavelmente ele nunca teria começado. Ele fala que ele aprendeu enquanto fazia. Então ele tirou aquilo do papel, ele tinha a necessidade de conectar pessoas e então ele decidiu começar. Ele simplesmente começou uma ideia, tirou aquela ideia do papel, colocou em prática e criou uma mini conexão de pessoas, e isso se espalhou e virou a potência que é hoje, mas a essência está no fato de que ele não sabia o que queria com aquilo. Ele só seguiu aquilo que ele desejava. Ele seguiu aquela força interior que dizia que era algo que ele deveria fazer. Steve Jobs, outro grande comunicador da nossa geração, fala sobre a importância de encontrar um propósito também. Ele fala que precisamos encontrar aquilo que faz nossos olhos brilharem, faz nosso coração bater mais forte. Aquilo que faz o nosso espírito florescer, sempre que estivermos pensando ou falando a respeito. Nós precisamos encontrar algo que nos alimente, algo que dê sentido à nossa vida. E ele fala que se você não tiver encontrado, não se preocupe, pois você saberá quando encontrar. Essas duas falas, Mark Zuckerberg e Steve Jobs, são falas que mexeram muito comigo, especialmente. São palavras de grande impacto de pessoas consideradas pessoas visionárias, empreendedores diferenciados. Eu, particularmente, admiro muito a capacidade de realização de ambos e eu gostaria de trazer isso para vocês, para a gente começar então a nossa linha de raciocínio sobre o porquê precisamos começar algo
nesse contexto de pandemia. Há um tempo eu assisti uma fala do Nizam Guanais em uma palestra da Endeavor. Nizam Guanais, para quem não conhece, é um grande comunicador, uma das grandes autoridades em comunicação da nossa atualidade. Ele fala e ele traz a importância da crise para o desenvolvimento da raça humana. Durante sua palestra, ele até comenta algumas ideias muito impactantes, como, por exemplo, a ideia de que foi o frio que criou o fogo. Se a gente parar para pensar no que isso significa, é como se a crise fosse um impulso para a raça humana desenvolver novas soluções para problemas que até então ela não tinha encontrado nenhuma saída. Quando a gente traz isso para a nossa atualidade e reflete sobre isso, a gente tem a crise como uma oportunidade. Vamos falar um pouco sobre oportunidade, principalmente para quem ainda é estudante dos cursos de engenharia no Brasil, mas também para todos, profissionais com experiência, profissionais recém-formados, empresas de engenharia. Mas, na verdade, são nas crises, então, que nascem as grandes ideias que vêm a partir de grandes lideranças. A crise faz com que o líder apareça. Então, quero convidar você que me assiste agora a ser o líder que a sua comunidade precisa. A sua família, a sua igreja, o seu bairro, a sua instituição, o seu trabalho, a sua empresa. Pense que você tem condições de começar algo e a gente vai discutir sobre isso. Tudo está acontecendo muito rápido nos últimos meses, principalmente nas últimas semanas. Desenvolvimento de novas tecnologias, soluções inteligentes, movimento das grandes empresas voltadas para questões sociais. E eu sempre reflito sobre o contexto a qual nós estamos inseridos, particularmente nas últimas semanas, principalmente nos últimos dias. Tenho me sentido muito incomodado de não contribuir ainda mais, de ver que poderia fazer mais, mas por uma razão ou outra, pelo cotidiano, a gente acaba deixando para lá. Então, venho aqui também, é óbvio, assumir aqui a minha responsabilidade com vocês, de compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu e desenvolveu aqui e criar com vocês uma comunidade de pessoas com grande capacidade técnica e intelectual, mas também com capacidade humana de relacionamento, capacidade humana de empatia. Precisamos entender o que nossos irmãos estão sofrendo. Existe um movimento muito forte em nível mundial sobre os direitos humanos, agora recente. Também existem vários outros fatores. A verdade é que toda essa situação florescida agora, pandemia, direitos humanos, que causou impacto na vida de muitas pessoas, milhões de pessoas, muitas das vezes já impactavam, essas pessoas já tinham um impacto na vida delas, mesmo antes disso ser tão divulgado, antes da pandemia. Então a verdade é que em muitas dessas pessoas, a crise, ela só é mais uma na vida delas. O que tem sido muito falado é que precisamos respeitar o direito de fala de quem vive a situação que vive, mas nós temos a obrigação de procurarmos ouvir e entender o que cada uma dessas pessoas vem passando e o que cada uma dessas pessoas vive há anos. Ultimamente eu tenho procurado oferecer uma mão, oferecer uma
participação, uma contribuição, da forma que eu consigo. E após uma reflexão, eu acredito que uma grande oportunidade que eu tenho é aqui, nesse momento com vocês, de criarmos um movimento, uma comunidade em que nós discutimos ideias, discutimos dificuldades e todos capacitados tecnicamente, intelectualmente e também humanamente, temos condições de encontrar as melhores soluções possíveis. No site do Confea, que é o nosso conselho maior, somos quase 1 milhão de profissionais ativos na engenharia no Brasil. Pegando o número exato, são 964.010 profissionais ligados ao Confea, ativos. Sabemos que muitos profissionais estão com a carteira inativa ou exercem profissões que não carecem da necessidade de ter um vínculo com o seu CREA ou com o Confea. Agora imagina, somos mais de 1 milhão de profissionais capacitados e treinados para resolvermos problemas. A engenharia faz isso com a gente. A engenharia, ela é um treinamento para que você consiga olhar um problema, sistematizar esse problema e ainda propor soluções ideais ou próximas disso. A engenharia nos dá condições de analisarmos o melhor custo-benefício para uma determinada solução. Fomos treinados para isso. Essa é a nossa missão profissional, é o nosso dever enquanto profissional. Temos também que refletir sobre as nossas dificuldades. Todos nós temos, em determinadas escalas, dificuldades pessoais, profissionais, mas isso não nos impede, ou não deveria impedir, de cumprirmos com a nossa missão, nosso propósito, essa missão de vida, a essência da nossa existência. O que eu penso muito é que esses dias, conversando com alguns alunos, eu comentei com alguns deles que tudo está relacionado ao interesse. Tudo é interesse. Houve uma certa repulsa, uma certa resistência em um primeiro momento. A primeira vez que eu conversei com eles sobre isso já tem um tempo, sobre a minha percepção sobre a questão do interesse. Depois de algum tempo eu tive a oportunidade de explicar melhor e falei para eles que o interesse, na verdade, não é de todo ruim. Uma pessoa interessada, ela pode ser interessada por N razões. A verdade é que o interesse é um fator motivador. Às vezes, eu ajudo a pessoa porque aquilo me faz bem. Eu até brinquei com eles. Na maioria das vezes, se ajudar alguma pessoa te fizesse mal, você provavelmente não faria. Não é verdade? Então, eu quero te convidar a refletir sobre fazer por você mesmo. Qualquer ação que você decidir fazer a partir desse momento, ou que você faça há um tempo, ou faça a partir de um momento futuro, pense em uma forma de que aquela ação possa te fazer bem. O que te faz bem? O que você gosta de fazer? Qual é o seu hobby? Quais são suas habilidades? Quais são suas competências? O que você tem a oferecer sem isso te fazer mal? Gostaria que vocês pensassem sobre isso, sabe? Que vocês encontrassem uma forma de usar isso como um combustível para continuar fazendo o máximo que vocês conseguirem pelas pessoas. Então, fica aqui o registro de que todos nós temos nossas motivações, mas muitas das vezes acabamos deixando de colaborar, de contribuir, deixamos de lado um projeto, porque aquilo
por mais importante que seja, ele não te faz mais bem. Por exemplo, você desenvolve alguma ação social, mas a partir do momento em que isso começa a atrapalhar o seu trabalho, você tem que deixar aquela ação social de lado, porque aquela ação tem atrapalhado o seu trabalho e o seu trabalho é a sua fonte de renda, é o que vai te trazer segurança, qualidade de vida. Então, pense em como levar essa ação social para o seu trabalho. Pense em criar outras soluções no seu trabalho. Ou pense em formas de criar soluções que não atrapalham aquilo que você tem a obrigação de cumprir como o seu ambiente de trabalho. Recentemente, em abril de 2019, pouco mais de um ano, houve uma mudança nas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de engenharia no Brasil. A última diretriz, chamada DCN, ela vinha de 2002. A diretriz curricular nacional é o que define como as instituições de ensino superior devem organizar um curso de engenharia em sua instituição. Ela é o cerne dos cursos de engenharia no Brasil, ela é a essência, o começo de tudo. A partir dela são elaborados documentos, estruturados matrizes, são pensadas em composições curriculares, ementa e tudo mais relacionado aos cursos. Então ela é o pontapé inicial para que você tenha condições de entender como funciona a estruturação de um curso de engenharia no Brasil. Recentemente, houve uma alteração. Antigamente, o foco da engenharia era se relacionar com e capacitar os estudantes para um perfil mais técnico. Você tinha uma carga horária elevada em sala de aula. Por quê? Porque você tinha que absorver ali muita informação, muitos conceitos, muitas teorias, teoremas, para entender a essência de tudo que compõe os princípios básicos suficientes para um profissional de engenharia. Então, o perfil do egresso, as habilidades e as competências relacionadas estavam basicamente ligadas ao perfil técnico. Você tem que saber resolver esse problema da melhor forma possível. De um tempo para cá, o mercado mudou muito, então as pessoas estão muito relacionadas à inteligência emocional, capacidade de relacionamento, os clientes exigem uma experiência positiva e o profissional da engenharia ele não consegue mais trabalhar do seu escritório, ele tem que ter relação humana, relações ambientais. Então a nova DCN ele traz a ideia de que você precisa continuar sendo técnico. Isso é indispensável. Mas você também tem que ter outras preocupações. Preocupações ambientais, preocupações de relacionamento, senso de empatia, ter a capacidade de propor uma solução diferente quando o seu cliente ou aquele que recebe a sua solução está em um contexto diferente. Então, a partir de agora, todas as instituições de ensino superior têm até 2022 para se adaptar a isso. Todos os cursos de engenharia do Brasil, a partir de agora, terão que se moldar, terão que ser repensados para capacitar esses profissionais, não só mais agora com habilidades técnicas, mas também com habilidades humanas, entendendo o contexto de vida daquele que recebe a sua solução. Mesmo sendo um contexto de vida completamente diferente daquele que propõe a solução, como um profissional da engenharia. O que é um grande desafio, porque falar é fácil, mas é muito difícil realmente entender o que o outro deseja, ou o que o outro precisa realmente. Então, isso trará uma grande mudança no novo cenário da engenharia do Brasil. E eu espero que vocês fiquem atentos a essas mudanças. Convido vocês a darem uma olhada na nova DCN 2019 para os cursos de engenharia do Brasil. E eu acredito que vocês ficarão realmente surpresos com o que ela traz, porque ela enfatiza muito o fator humano na formação de um engenheiro.
Sanguanais agora, esses dias, falou na CNN por quase 2 horas em uma entrevista. E ele comentou sobre as expectativas futuras, sobre o novo normal, o mundo pós-pandemia. E ele trouxe uma seguinte filosofia, uma seguinte demanda. As pessoas, nos próximos anos e talvez até nas próximas décadas, perguntarão às empresas e aos profissionais o que eles fizeram por essas pessoas. Então, ele fala que haverá uma tendência no perfil de consumo de que a pessoa vai migrar para as empresas que doaram, as empresas que colaboraram, as empresas que vestiram a camisa das causas sociais relacionadas ao enfrentamento da crise. Então, se você tem uma empresa, se você tem uma experiência bacana como profissional, o que você tem feito? Às vezes parece até um pouco egoísta dizer isso, mas pense pelo lado racional também. Se as pessoas procurarão as empresas que possuem um impacto social na vida delas, por que você não realiza esse impacto? Se você não fizer por simplesmente se sentir bem, faça também pelo seu negócio. É uma questão de sobrevivência. Não só ele, outros estudiosos também falam que o engajamento das empresas na sociedade, o pertencimento dessas empresas às causas relacionadas à comunidade, impactam diretamente na decisão das empresas. Isso não é de agora, isso é como se sempre fosse assim. O princípio da amizade, ele nasce na essência da empatia. Se eu consigo sentir a sua dor, se eu consigo olhar para você e pelo menos demonstrar compaixão, senso de empatia, e você ter o sentimento de que eu me importo com você, muito provavelmente nascerá ali uma amizade. É claro que tem situações em que as pessoas não valorizam quem as valoriza. Mas, via de regra, ninguém gosta daquelas pessoas que não demonstram nenhum senso de empatia para com as outras. É muito comum de se observar que as amizades e os relacionamentos, agora falando entre empresa e colaborador, entre empresa e cliente, se a empresa demonstra que se importa com o colaborador, que se importa com o cliente, a relação entre eles é aperfeiçoada. Vocês devem concordar comigo que isso traz benefícios para a empresa. Traz benefícios para aquele funcionário que trabalha mais satisfeito, traz benefícios para aquele cliente também mais satisfeito. Tem uma história muito boa sobre senso de propósito. Se a empresa ela se importa com o colaborador e ela faz com que o colaborador ele tenha um senso de propósito para com ela e ela para com ele, isso faz com que aquele laço, aquele elo seja muito forte. Se a pessoa entende o senso de propósito da empresa, ela não medirá esforços para fazer o melhor que ela puder. Então, comece algo, mas leve as pessoas ao seu redor junto, para que ali você tenha uma comunidade fortalecida em que um ajude o outro. É muito fácil falar, eu sei, mas também é mais fácil ajudar os outros do que resolvermos os nossos próprios problemas, não é verdade? Parece que é muito mais fácil a gente resolver o problema do outro do que resolver o nosso próprio problema. Mas se você cria uma comunidade ou pertence a alguma comunidade, ao ajudar o outro, isso simplesmente vai te fazer bem também.
E o conhecimento e o serviço, a doação de um conhecimento é uma das poucas doações possíveis em que, ao doar, você multiplica o conhecimento. Você não subtrai, você não divide. Quando você doa, quando você presta um serviço, quando você capacita alguém, na verdade você está multiplicando o seu conhecimento. Você está alcançando o que você jamais alcançaria sozinho. Porque essas pessoas que estão recebendo essa capacitação poderão desenvolver juntas muito mais do que você sozinho poderia. E isso é uma questão de propósito de vida. Por isso eu acredito que eu migrei para essa área da docência. Talvez seja por isso. Eu tenho certeza que esse é um dos fatores. Quando eu paro para pensar, eu me sinto muito realizado quando eu vejo que a pessoa, ou o aluno, ou qualquer outro, realmente entendeu aquilo que eu tentei passar para ele. É uma realização pessoal e profissional enorme. Então eu te convido, faça alguma coisa e experimente uma grande realização. Afinal de contas, Jaime Lerner já dizia que quem cria nasce todo dia. Quando eu paro para pensar nos 3 perfis que eu dividi aqui para conversar com vocês, o perfil estudante, o perfil profissional recém-formado ou o perfil profissional com grandes experiências, com uma bagagem legal, ou um proprietário de uma empresa, e eu resgato um pouco a ideia do estudante, eu penso na disponibilidade que agora esse estudante tem, a partir do momento em que ele não tem mais a logística de ir para a sua instituição de ensino superior para pegar uma aula, por exemplo. Se a gente parar para pensar, tem muitos estudantes que não moram na cidade em que estudam, isso é muito comum, principalmente em instituições de ensino superior do interior. Aqui, por exemplo, em São Luís, temos estudantes de mais de 40 municípios diferentes que vêm e voltam para seus municípios todos os dias. Imagina o tempo ocioso que essas pessoas têm, já que elas não precisarão mais pegar o ônibus em período de pandemia, porque elas estão recebendo aulas em casa. Então elas ganharam um tempo, aumentaram a sua disponibilidade. Para essas pessoas eu pergunto, na verdade, o que você tem feito com esse tempo disponível? A verdade é que se você doasse, que sejam 20 minutos ou 2 horas para a sua comunidade, você conseguiria desenvolver grandes experiências. Olhando sobre uma outra perspectiva agora, não veja isso necessariamente como uma doação. Veja como um investimento. Vamos imaginar que você vai investir 30 minutos do seu tempo para resolver algum problema da sua comunidade. 30 minutos por dia, só 30 minutos. Você vai resolver algum problema da sua comunidade, da sua rua, do seu bairro, do seu trabalho, da sua empresa, da sua igreja, de onde você estiver. 30 minutos por dia. Imagine o que você, como estudante de engenharia, treinado para resolver problemas, seria capaz de desenvolver. Eu tenho certeza que grandes feitos seriam possíveis. Tenho certeza disso. Então veja essa situação como um todo como uma grande oportunidade. Oportunidade de você deixar a sua marca, oportunidade de você aprender novas ferramentas, passar por experiências, conhecer novas pessoas. Até brinco com um amigo, na época da graduação eu tinha uma brincadeira que era conversar com uma pessoa por dia, diferente, todos os dias. Durante 5 anos eu tinha essa meta, de todos os dias, enquanto estivesse na instituição, eu conversaria, trocaria uma ideia simples, bateria um papo pelo WhatsApp, conversaria sobre assuntos nunca conversados com colegas em sala, sobre
de onde ele veio, o que ele faz, quais eram os objetivos deles. E isso depois de um tempo se tornou natural. Hoje eu tenho certeza que eu cumpri com essa brincadeira, com essa meta, com grandes sobras. Realmente eu adoro conversar com as pessoas, de bater um papo, de ouvir histórias. Eu sou fascinado por histórias. Histórias de vida, histórias de desenvolvimento pessoal e profissional. Para mim é o que mais me inspira. Por isso até comento aí sobre os grandes nomes da comunicação. E se você parar para pensar um pouco e se você se questionar sobre o que vai ganhar com isso, o que eu ganho em doar, em investir 30 minutos do meu tempo? Além de grandes experiências e de grandes aprendizados, você ganha também um pouquinho de propósito. Porque ao ouvir a história do outro, entender as dificuldades e conseguir resolver, ou pelo menos amenizar um pouco a situação, melhorar um pouco, você não precisa reinventar a roda. A roda já está lá. As coisas já estão fluindo ou estavam antes de você chegar. E elas vão continuar assim mesmo depois que você partir para outra. Mas a verdade é que você consegue melhorar aquilo. Se você entender o processo, mesmo que seja uma área completamente diferente, eu tenho certeza, você vai conseguir melhorar a roda daquele processo. Atrapalhar você não vai. Na pior das hipóteses, você deixa do jeito que está. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar a situação. E aí você melhora um pouco aqui, melhora um pouco ali, e você poderá ficar até conhecido e ser reconhecido como uma pessoa que resolve problemas. Já pensou que valor isso teria no mercado? E depois que as coisas voltassem ao normal, que na verdade nunca voltarão a ser como antes, a verdade é que já estamos em um mundo diferente. Mas quando essa crise passar, você terá aprendido muito e você terá ocupado um pouco a sua mente com coisas boas, ao invés de viver só essas coisas tão ruins que estamos vivendo. Então, se você trabalhar um pouco com a sua expectativa, reduzir essa expectativa e trabalhar duro, com certeza você vai colher frutos de realização. Realização pessoal, realização profissional. E não faça pelo outro. Não espere reconhecimento. Não fique preocupado com a forma que as pessoas vão te tratar a partir do momento em que você se dedica a algo nobre. Não espere algo em troca. Não espere algo em troca diretamente. Porque você pode ter certeza que você estará recebendo grandes retornos indiretos. E no futuro isso vai fazer muito sentido para você. Steve Jobs até dizia que é impossível criar conexões entre pontos futuros. Mas quando você olha para trás, é muito fácil entender o que te levou para as grandes conquistas. Então o momento agora é de investimento, de doação, de colaboração. Por quê? Porque é tudo que temos. Tudo que temos é um ao outro. E se dedicarmos a isso, com certeza vamos desenvolver muito pelos outros e também por nós. Isso será muito bom mesmo. Afinal de contas, quando essa crise passar, as pessoas também te perguntarão: você tão capaz, estudante de engenharia, treinado para resolver problemas, o que você fez pela sociedade a qual você estava inserido? O que você fez? Se você é um profissional recém-formado, eu quase me enquadro nessa categoria. Na verdade, eu acredito que estou mais para essa categoria do que para a categoria de profissionais experientes, com grandes experiências, grande tempo de formados. Você precisa mostrar serviço. As pessoas estão te observando, elas possuem grandes expectativas a seu respeito. Afinal de contas, você estudou 5 anos ou mais. O que você sabe? O que você tem a oferecer? Você já é um profissional.
quais problemas você vai resolver? Muito provavelmente, você encontrará dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Imagino que eu vivo isso, está muito difícil. É difícil conseguir projeto, uma obra, é difícil conseguir um trabalho, uma contratação, um processo seletivo, está tudo muito parado. Então, por mais que muitas empresas não pararam, os processos seletivos diminuíram muito, porque as vagas estão reduzidas. E a gente entra numa lacuna aí. Como eu vou me desenvolver profissionalmente se eu não consigo ter experiências? E como que eu vou entrar no mercado sendo que ele exige experiência? Você só tem um caminho, meu cara e minha cara. Você precisa começar alguma coisa. Você pode muito bem começar algo ou você pode fazer parte de algum movimento, de alguma ação, alguma iniciativa. Mas você precisa mostrar serviço. Você precisa mostrar para que veio. Você precisa estar inserido em sua sociedade, em sua comunidade. As pessoas precisam saber quem é você, o que você é capaz de realizar. E nesse processo todo, você vai se desenvolver e as experiências estarão ali, no processo. A partir do momento em que você começa e realiza, você aprende. E se você aprende, isso também é experiência. Se você começa a treinar um pouco essa ideia de doar conhecimento igual a multiplicar conhecimento e desenvolve ali uma autoridade técnica, uma autoridade intelectual, uma autoridade humana, com um senso de empatia, com certeza você será lembrado como um líder. Um líder que possui capacidade de realização. Afinal de contas, todos os líderes possuem grande capacidade de realização, mas mais do que isso, eles possuem a capacidade de fazer com que as pessoas realizem grandes feitos. Acho que o segredo de qualquer liderança é você ser capaz de criar um propósito. Mark Zuckerberg fala sobre isso, sobre os desafios da nossa nova geração, dessa geração na qual nós pertencemos, que era engajar as pessoas a irem em uma mesma direção, com tudo que elas podem oferecer, a partir de um senso de propósito. Afinal de contas, ele mesmo fala que ter o seu próprio senso de propósito já não é mais suficiente. Você precisa criar um senso de propósito que outras pessoas também consigam se envolver e engajar, que faça sentido para essas outras pessoas. E a recompensa disso tudo, ela vem indiretamente. Ela não está no fim do caminho. A recompensa está na caminhada, no processo, nas amizades criadas, nos conhecimentos adquiridos. Essa é a verdadeira recompensa. Não é o resultado final. O resultado final é só uma consequência de um bom trabalho. O que importa de verdade é o que você aprende nesse meio termo. Isso é o que importa. Então, esteja presente. Seja humano. Participe da sua comunidade. Viva e realize grandes feitos locais. Compre do pequeno negócio. Incentive os mais jovens. Dê uma luz, uma mão amiga, um apoio. Seja alguém importante na vida do outro. Para as empresas de engenharia e para os profissionais com grandes experiências, lembrando que são 964.010 profissionais ativos no Confere. Eu convido vocês a refletirem um pouco sobre os ciclos da engenharia no Brasil.
picos e vales. A gente tem momentos muito significativos de um boom na construção, um boom na indústria, tudo produzindo muito e de repente a demanda cai porque a oferta é grande demais e aí tudo recomeça. Imagino que agora a grande maioria esteja vivendo um verdadeiro recesso. Vejo muitas empresas ainda construindo e reformando e pessoas comprando, mas eu venho refletir com vocês um pouco sobre o perfil de consumo dos seus futuros clientes. Grandes estudiosos já provaram que no futuro, já agora, o importante é a experiência e não o volume. Eu, por exemplo, não tenho necessidade, mesmo que tivesse condições para isso, não vejo necessidade de trocar de carro sempre que o modelo é lançado. Não, tem os fatores econômicos e tudo mais, mas eu foco na experiência. Em um futuro não muito distante, muito provavelmente, eu particularmente estarei envolvido em empresas, em experiências que façam sentido para mim. As pessoas tenderão a procurar aquilo que faz sentido para elas. Elas tentarão encontrar propósito nas empresas a qual elas pertencem. Elas tentarão criar suas próprias empresas com propósito. E o perfil de consumo delas também vai mudar. Afinal de contas, o que aquela empresa fez por mim lá atrás, na crise, quando eu precisei? O que ela fez pelas pessoas importantes para mim, pela minha comunidade, o que ela fez ao ambiente a qual ela estava inserido. Então, mais do que nunca, vocês precisam criar uma maior conexão com seus clientes. Um relacionamento pelo WhatsApp, pelo Instagram, sair um pouco dos robôs, ter um relacionamento verdadeiro. Reserve um tempo para isso. Se mostre presente na vida daqueles que são importantes para você, que são seus clientes, que são aqueles que te alimentam, são aqueles que fazem a sua história fazer sentido. Sem eles, seus clientes, seus colaboradores, sem eles, tudo perde sentido. E as empresas morrem, os grandes negócios morrem. Afinal de contas, é por eles que fazemos o que fazemos. Então, gostaria de causar aí uma reflexão. Qual o propósito da sua empresa? Quando você escreveu ali a missão, visão e valores da sua empresa, agora estão mudando um pouco isso, mas quando você pensou na sua empresa, no seu negócio, na sua carreira profissional, qual foi o norte que você definiu para seguir, sabe? Por quê? Por que você seguiu esse caminho? É só pelo dinheiro? Se for, tudo bem. Mas mesmo aqueles que façam só pelo dinheiro, pensem em uma forma de usar a situação, entre aspas, para se mostrar presente, para que as pessoas lembrem de você. Porque se a sua empresa não possui propósitos relacionados aos propósitos dos seus colaboradores e seus clientes, muito provavelmente ela estará fadada ao fracasso. As pessoas vão procurar aquilo que faz sentido para elas. E se você possui uma empresa rica, mas está em uma comunidade pobre, ou você não faz nada pela sua comunidade, com certeza a sua empresa, mais tempo, menos tempo, será pobre ou será desvalorizada pela comunidade a qual ela está inserida. Mais importante do que possuir uma riqueza centralizada é você conseguir realizar algo com esse dinheiro, com esse poder. No fim das contas, o que importa não é o quanto você tem ou o quanto você sabe, mas o que você faz com isso. Se você faz grandes
feito, se você se dedica muito, doa muito e pertence, está inserido em sua comunidade, o retorno vem. Mesmo que seja um retorno indireto de uma realização pessoal sua. No Brasil hoje, dados também recentes, de abril, existem cadastros de 19.228.025 empresas. Empresas no Brasil. 51% delas são MEI e 34% ME, microempreendedores. Microempresa e microempreendedor individual. Isso representa 85%, os outros 15% são os outros, as grandes empresas, sociedades e tudo mais. Então imagina, são esses os pequenos que realizam os feitos do dia a dia. São eles que, na maioria das vezes, oferecem o pão do nosso café, oferece a carne, ou planta as verduras e vende para um grande supermercado e você consome esse produto. No fim das contas, os grandes feitos são feitos pelos pequenos. As pequenas empresas, os microempreendedores individuais. Então, esses são os mais vulneráveis em período de crise. Por quê? Porque eles possuem um fluxo de caixa muito pequeno, afinal de contas, a renda deles é ali do dia a dia. Essas pessoas, e também, é claro, os trabalhadores informais, estão passando por muitas dificuldades. O que você tem feito por eles? Existem movimentos que eu convido vocês a conhecerem, como o movimento Pede pelo Zap, o movimento que as secretarias de responsabilidade social das prefeituras de todo o Brasil estão desenvolvendo. Por que você, como empresa ou como profissional detentor de tanto conhecimento, não se aproxima desses movimentos e doa a sua colaboração? Eu particularmente tenho orgulho de dizer que eu tenho tentado me envolver um pouco mais, sempre que posso, nos tempos livres. Afinal de contas, é todo mundo muito corrido, também temos nossas questões pessoais, mas é muito gratificante quando a gente consegue colaborar pelo menos um pouquinho com uma prefeitura que vai impactar milhares, dezenas de milhares de vidas. Não tem preço. Convido vocês a passarem por essa experiência. Realmente será muito gratificante. Voltando um pouco na entrevista do empresário Nizam com a Anais na CNN, e aí as falas dele são extraordinárias. Ele é o cara da comunicação, não é à toa. E ele faz então ali uma convocação e ele fala que o vírus chama cada um de nós a resolvermos as coisas. E quando ele falou isso, ele falou em um nível nacional para todas as pessoas, para todos os profissionais. E eu fico pensando, o que os profissionais da engenharia não poderiam fazer? Imagina isso. Imagina a nossa capacidade de realização. Se realmente conseguirmos mobilizar um grupo bacana, um grupo significativo de pessoas dessa área, a conseguirmos realizar e resolvermos problemas. Problemas pequenos, mas que vão impactar milhares de pessoas. Será criada uma comunidade nas redes sociais, em parceria com o Congresso. Eu e mais algumas pessoas já estamos articulando isso e eu convido vocês aqui, nossos ouvintes, nossos apoiadores, a fazerem parte desse movimento. E eu quero dizer que eu estou completamente à disposição para entender a sua realidade, para te ajudar a pensar o seu problema e para tentarmos melhorar, mesmo que de uma forma bem pequena, talvez até insignificante, mas eu estou aqui oferecendo a minha contribuição para você que está aqui com a gente. Espero que isso vire uma corrente,
que a mensagem, o recado seja dado. Existem vários e vários movimentos, muitos eu conheço, mas muito mais ainda eu tenho certeza que ainda não conheço, e eu também gostaria que vocês trouxessem então essas soluções. Afinal de contas, somos muitos, temos capacidade de realizarmos ainda mais. Muito obrigado. Conte comigo.